Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos trazer aqui um assunto que é dúvida de muitas pessoas, o chamado jugo desigual. Eu coloco ali jugo desigual porque muitas pessoas colocam dessa forma aqui, tá pessoal? Jugo desigual, muitos colocam dessa forma. E muitos colocam que essa expressão do texto lá que é utilizado por Paulo é justamente se referindo ao casamento. Mas hoje eu vou trazer para vocês e nós vamos desmistificar mais este texto bíblico e vamos saber de uma vez por todas o que Paulo se referia nesse texto tratado aí por muitos como se tratando do casamento. Não deixe aí de deixar o seu like, eu peço a você para você deixar o seu like, nos ajudar aí. Deixa o seu like, curta esse vídeo, você vai estar nos ajudando a divulgar este conteúdo, tornar esse conteúdo relevante dentro do canal do YouTube e vai aí rapidinho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, tá? E vamos em frente aí para o nosso vídeo. O que era o jugo, tá? O jugo era uma canga com que se jungem os bois para puxarem o arado ou o carro. Quer dizer, figurativamente, denominação sujeição, tá? Os antigos romanos colocavam horizontalmente uma lança sobre duas outras cravadas no solo e por baixo faziam passar os seus inimigos vencidos. Então vocês estão vendo aí o que seria o jugo, tá? Isso aqui muitos pastores não mostram para as pessoas dentro das igrejas, tá? Então vocês podem ver, o jugo era isso aqui. Ficava dessa forma aqui mais ou menos, essa imagem aqui desse boi e esse jumento. Vocês vão entender por que eu coloquei esta imagem aqui para vocês entenderem. O texto utilizado é o texto de 2 Coríntios 6,14, que é o texto não estejais desigualmente jungidos com incrédulos, que pôs participação justiça e injustiça, ou que comunhão luz com trevas, que é justamente a tradução dessa expressão aqui, megneste heterosigontes apistois tisgar metoque dikaiosinen kai anomia retis koinonia fotipros escotos, que é justamente a tradução mais literal possível disso aqui. Então, uma expressão que nós vamos estar analisando é essa expressão aqui, heterosigontes, tá? Que é desigualmente jungidos, tá? Seria a tradução literal que eles colocam aí como jugo desigual, tá? Para o vocábulo heterosigontes, temos os seguintes significados. Amarrado com um jugo diferente, que é usado em Levítico 19:19, conforme alguns léxicos trazem essa forma da união de animais de diferentes espécies, um boi e um jumento, está sob o jugo desigual ou diferente, tá? Alguns colocam dessa forma. Aí tem também a tradução de ser unido em parceria desigual com o outro e ser equiparado de forma errada ou pobre numa associação. Se incompatível, ser equiparado de forma errada, tá? Então tem esses significados, esse vocábulo heterosigontes que é traduzido como jugo desigual. E nós temos Levítico 19:19. Nós temos a seguinte tradução: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados, tá? Aí nós temos aqui no texto grego a expressão heterozigo, né, que é a mesma expressão de lá, e nós temos em hebraico lo tarebia, keliain, ou kilain, né, aliás, lo tarebia kilain, que é essa expressão em hebraico. Essa expressão lo tarebia kilain, que é não cruzarás, de dois tipos, tá? O vocábulo uravá, que é justamente desse vocábulo aqui, ó, que é tarebia, tá? Tem o significado, ou seja, que aqui é a raiz, né, rapá, tem os significados de estendido, deite-se, permanecer, acampar, estabelecer, tá? Meu deitar para repouso, para a cópula, mulher, confere, teu gado não farás deitar, ou seja, raça de dois tipos, tá? O vocábulo quilaim tem os seguintes significados: dois tipos, mistura proibida entre gado, sementes e vinhas, tá? Então esse é o vocábulo quilaim aqui. A palavra quilaim vem da raiz calar, tem os significados de reter, calar, reter, abster-se e proibir. O significado básico dessa raiz é restringir o fluxo ou movimento de uma coisa ou pessoa. A raiz aparece em ungarítico, acadiano, aramaico e etíope com significados semelhantes, tá? Em árabe significa proteger. Calar parece indicar a interrupção do que está em andamento ou naturalmente estaria em andamento, ou que está ou que estaria no futuro. Então aqui nós temos o significado
dessas expressões. Aí nós temos Deuteronômio 22:10, que vai trazer a seguinte expressão. Nós temos a expressão taharosh, que é a expressão ararás, né, que é o texto que fala, não ararás com touro e com jumento juntos. Então, se você for pegar o texto de Levítico, fala assim, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem com os de espécie diversa. Aqui não está se referindo o texto que é citado de 2 Coríntios, não estejais desigualmente jungidos com incrédulos. Né, jungidos, né, essa expressão aqui, jungidos com incrédulos. Então, ou seja, aqui não está falando de uma associação, como muitos colocam aqui, como Levítico 19, tá? E eu vou explicar por que não se trata de Levítico 19, mas de Deuteronômio 22:10. Nós temos em Deuteronômio 22:10, nós temos a expressão aqui, ó, que é essa expressão taharosh, que é a expressão que é traduzida como cortar, arar, gravar, inventar, rachar, trabalhar, preparar para o bem ou mal. Harash é usado algumas vezes para gravar metal. Por exemplo, um dos artesãos experientes de Tiro, a quem o rei Salomão convocou para trabalhar no templo, é descrito como um trabalhador, gravador, um particípio em, né, que é traduzido um gravador aqui, como particípio, nós temos em latão, ou seja, que é para gravar em um latão ou metal, né? Mas frequentemente a palavra é usada para arar o solo. Eliseu, quando Elias o chamou para servir, disse que estava lavando com 12 juntas de bois. Uma das leis mosaicas era que a pessoa não deveria arar com um boi e um jumento juntos, tá? A ideia de arar também é usada figurativamente, simboliza a atividade perversa de Israel sendo acusado de ter lavado a iniquidade, significa opressão. O salmista clama, os arados lavraram das minhas costas. Um terceiro uso significa inventar, tá? Nós temos também ali, por exemplo, um provérbio que diz ali, não interligues o mal, né, contra o teu próximo. Harash se refere tanto ao mal quanto ao bem, né? Então tem essa expressão também. Então, ou seja, quem adquirir o material vai saber a respeito dessas questões todas aqui. Eu não vou ler tudo para não delongar muito, tá? Aí nós temos outro vocábulo, que é o vocábulo shor, que é o vocábulo traduzido como touro, às vezes usado coletivamente, mas geralmente se refere a uma única cabeça de gado de ambos os sexos, tá? Isso conforme Bro Drive Briggs, tá? Que é um outro léxico consultado. Os bois eram muito valiosos, principalmente por seu trabalho como alimento. Eles eram essenciais para colheitas abundantes, no entanto, eles não podiam ser unidos com um jumento, tá? Nem amordaçados enquanto pisavam os grãos. As leis que lhes dizem respeito também refletem o seu grande valor. Eles são mencionados em 2 dos 10 mandamentos. O boi do próximo não deve ser cobiçado, ou seja, isso tem lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 17. O boi deve descansar no sábado. Várias leis casuísticas, né, de Êxodo 21 ao 23 referem-se ao boi. Por exemplo, um boi que chifra alguém deveria ser apedrejado se seu dono estava limpo, a menos que o boi fosse conhecido por chifrar. Então ele também foi morto. Alguém deveria até devolver o boi do seu inimigo se ele o encontrasse fugindo. Então tem todas essas especificações sobre o boi. Concluindo, vamos para a conclusão, que é que eu dou a respeito dessa questão das análises. Aqui nós vimos os significados dos vocábulos, nós vimos os textos de Levítico e o texto de Deuteronômio, para explicar que não se trata do texto de Levítico. Agora eu vou dar por que não se trata do texto de Levítico. A linguagem usada se referindo ao trabalho no campo feito por animais arando em condições diferentes, tá? Essa é a linguagem ali. Enquanto a canga não atrapalharia o touro por ser um animal maior, o jumento seria lesado fisicamente, uma vez que seu esforço seria bem maior do que o touro caso se conseguisse arar o campo dessa forma. Caso se conseguisse, porque uma vez que o touro fosse mais forte do que o jumento sofreria por conta disso. Alguns associam a expressão usada por Paulo ao texto de Levítico 19:19. Tem até a Lésticos que eu citei que traz dessa forma. Pelo mesmo na Léstica, a Septuaginta usar o termo heterozigou, porém, o contexto aqui de Coríntios sobre o jugo não se refere a deitar-se para a cópula ou gerar semente, o que impossibilita se referir a uma união sexual, ou seja, porque o texto lá de Levítico, se você for pegar o vocábulo, ele vai trazer justamente essa conotação. Então não se refere justamente a essa questão de cópula. O próprio texto de Levítico usa o termo calá, né, proibir, que limita o texto a se referir a uma união proibida de animais de duas espécies, talvez com o intuito de prevenir supostos desequilíbrios da ordem natural, tá? Então nós temos essa questão aí. Inclusive, um desses termos aí, ele é utilizado até mesmo para a questão de relações ali, né, no caso de uma pessoa com um animal, ou seja, um caso de zoofilia, tá?
O contexto em que Paulo tira sua argumentação se encontra em Deuteronômio 22:10, onde vemos a associação de jumento com touro e não boi, como colocam as traduções bíblicas. Um touro é tratado para fins de procriação como gado bovino. O boi, por sua vez, é mantido na terra para aragem ou é criado para ser gado de corte. Tem essa diferenciação? Tem, tá? Entre boi e touro tem essa diferenciação. Seria touro, não boi. Nesse contexto, o que está em explicação é justamente o trabalho no campo. Esse trabalho mencionado aqui está desigual, uma vez que seja feito com animais de características diferentes fisicamente. O animal mais fraco e que não é compatível com o jugo ou canga não suportará permanecer arando o campo, ou seja, não vai conseguir permanecer ali naquele estado. Essa analogia feita por Paulo está se referindo às relações incompatíveis onde as pessoas estão inseridas. Vemos isso no próprio contexto citado por Paulo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há de haver entre justiça e iniquidade, que comunhão entre a luz com as trevas, harmonia entre Cristo maligno, crente com incrédulo, santuário de Deus com os ídolos e por aí se vai. Ou seja, podemos observar as analogias crente e incrédulo, justiça e iniquidade, luz, trevas, Cristo maligno, santuário de Deus e ídolos. Paulo aqui está mencionando as uniões que não há possibilidade de dar certo por sua incompatibilidade. Para ele não se deve pôr em julgo desigual estar sobre o mesmo julgo desigual com alguém, o que tem como consequência que, como o jumento sofreria por arar o campo com um touro, a pessoa sofreria por manter esse tipo de união ou associação com tais pessoas. Então, se os líderes, que pegam esse texto para falar do julgo desiguais, então seja, aqui Paulo está falando, uma vez que esteja na Bíblia, inspirada por muitos, considerada errante, inspirada a palavra de Deus, por esse texto muitos casamentos dentro das igrejas teriam que ser desfeitos. Por quê? Porque lá Paulo está falando que uma vez que não há compatibilidade entre os dois ali, ou seja, se for interpretado da maneira que os líderes colocam, então você vai ter que pegar a maioria das relações e encerrá-las. Porque o que tem de gente em relacionamentos incompatíveis entre as igrejas não são brincadeira, tá? Pôr-se em julgo desigual é atrelar-se com outro animal diferente. Trata-se, portanto, de uma imagem que se refere a estar aliado ou ser erroneamente identificado com incrédulos. No contexto, refere especialmente àqueles que dentro da igreja ainda estão se rebelando contra Paulo, aos quais ele agora, de modo surpreendente, chama de incrédulos. O princípio tem aplicação mais ampla para outras situações, nas quais, assim como os animais em julgo conjunto, a conduta e a direção da vida de uma pessoa influenciam ou controlam vigorosamente a vida de outra pessoa, tá? Então, ou seja, não tem nada a ver com questão de casamento. Jogo desigual com incrédulo se refere aos falsos apóstolos, a quem Paulo considerava servos de Satanás. A linguagem original retrata dois animais diferentes arando um campo sob o mesmo jugo. Em circunstâncias assim, não é possível alcançar o objetivo. Paulo enfatiza a incompatibilidade espiritual, ressaltando a impossibilidade de existir luz e trevas ao mesmo tempo, e no verso 15 a impossibilidade de Cristo e Satanás serem amigos, tá? Os falsos apóstolos em Corinto estavam afirmando ser cristãos, mas eram na realidade servos de Satanás. Está lá no capítulo 11, versículo 13 ao 15, tá? Paulo fala sobre isso. No mesmo texto de Coríntios lá. Mesmo livro de Coríntios. Juntar-se a ele seria distorcer toda a vida e o ministério da igreja. Essa proibição contra se juntar com os descrentes tem aplicações mais amplas em situações nas quais um controle significativo sobre a própria ação seria voluntariamente entregue a um descrente mediante um companheirismo voluntário, tá? Para Paulo, os infiéis são aqueles que em Corinto traem a sua fé por seu comportamento, embora os fiéis estavam envolvidos com ídolos e demônios. Aí o texto de 1 Coríntios 6, 14, 7 a 1 é uma poderosa instrução para a separação da adoração pagã no templo e pode ser vista nacionalmente como uma continuação lógica das exortações de Paulo de 1 Coríntios capítulo 8 ao 10. Tá? As referências estão sempre aí para vocês. Então, ou seja, o julgo desigual que muitos colocam aí, se você for tratar literalmente, como os líderes colocam, se tratando de relacionamento, você vai ter que tirar todo mundo, vai ter que separar um monte de gente que está dentro da igreja. E se você for dar uma aplicação correta, não se refere nem mesmo ao relacionamento, tá? Se for traduzir da forma equivocada dos líderes, todo mundo vai ter que se separar dentro dessa igreja. E aí, como que fica agora? E se você for dar a interpretação correta, você vai ter que trazer esse texto, justamente a aplicação que Paulo dava na época, que se tratando aos falsos apóstolos, aos falsos crentes, pessoas que se associam com outros que não são ali tratados como da mesma fé. Então, essa seria a explicação desse texto. Então, quem quiser adquirir o material, pode entrar em contato comigo, você pode adquirir este material
entrando em contato comigo, totalmente com as referências bibliográficas, tudo certinho, bonitinho, da maneira que vocês estão vendo aí. Não deixa de curtir, comentar no vídeo aí, deixa aí sua opinião, deixa aí dicas para novos vídeos. Talvez a sua opinião aí, a sua dica pode virar vídeo aqui no canal. E se inscreva aqui, pessoal. Vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.